Boa noite, graças a Deus, né? Estamos aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar, né? Então, como todos sabemos, sempre às quintas-feiras, no nosso Evangelho no Lar, nós fazemos igualmente como devemos fazer lá em casa, né? O dia, o nosso escolhido, quinta-feira, horário 20 horas escolhido. E aí nós vamos fazer o nosso aprendizado, fazendo a nossa leitura do Evangelho, a nossa reflexão. E às 21 horas, quando encerramos, aí nós vamos para o passe. Tá certo? Bem, mas todos são de casa, temos uma amiga que está vindo pela primeira vez, mas os demais são todos de casa, né? Aí, então, eu vou aproveitar só para reforçar para todos os nossos convites. Pode ser? Uns minutinhos para fazer nossos convites. Bem, nosso primeiro convite é sempre para o aprendizado, né? Então, na próxima terça-feira, dia 6, estaremos iniciando mais um estudo de apometria. Nosso curso, que vai até setembro, todas as terças-feiras, a duração de 20 semanas, tá? Então, nós estamos pedindo para aqueles que estiverem interessados em vir fazer o curso e também até podem nos ajudar a divulgar, porque de repente conhece uma pessoa, um amigo que tem interesse, conhece já a doutrina espírita. Sabemos, né, que precisa ter minimamente a base de conhecer um pouquinho da doutrina espírita. Então, nas terça-feira, dia 6, nós estamos pedindo para que as pessoas cheguem 30 minutos antes, às 19h30, porque nós vamos ter uma pequena entrevista, uma conversa individualmente com cada uma das pessoas que irão participar do curso, exatamente para isso, para a gente saber se a pessoa tem o conhecimento da doutrina, onde foi que ela fez o estudo, e para a gente poder também explicar para a pessoa o que vai ser o nosso curso de apometria. Isso feito, quando então for 20 horas, vamos encerrar essas pequenas entrevistas, essa conversação individual, e aí vamos iniciar o nosso curso. Tá bom? Então, por favor, nos ajudem a divulgar, porque, mais uma vez, estamos oferecendo, que é a missão dessa casa, né? A missão da casa, fraternidade, amor e caridade, desde que nós tivemos a fundação da casa, é divulgar o conhecimento desse assunto, apometria. Tá bom? Assim é que, então, nesse momento, nós vamos começar a nos preparar para aquela nossa prece, para logo em seguida, então, fazermos o nosso evangelho. Tá bom? O convite, é nesse momento, todo mundo desligou o celular, né? Então, tá bom. O convite, nesse momento, é fazermos o nosso recolhimento interior. Nós fechamos os olhos para o exterior. Não mais ficamos atentos ao que está acontecendo fora, ao que está ao redor. E vamos abrir nossos olhos para o nosso interior. E vamos percebendo como estão os nossos pensamentos, tudo que vai em nossa mente. Vamos percebendo como está o nosso corpo físico. É como fizéssemos uma leitura de nós mesmos. E nessa leitura de nós mesmos,
nós vamos observar também a nossa respiração. E a partir disso, respirar mais calmamente. Respirar mais alongadamente. À medida que vamos respirando mais calma e profundamente, começamos a harmonizar a nossa mente e o nosso corpo. E à medida que vamos respirando, ficando mais harmonizados, ficamos melhor sintonizados com toda a equipe espiritual do Hospital Amor e Caridade. Esses benfeitores espirituais, desde o momento que aqui adentramos, já estão nos atendendo. Sabem das nossas necessidades e assim estão fazendo toda a assistência para que nós fiquemos melhor, nos sentindo muito melhores do que quando aqui chegamos. E agora, sintonizados com os benfeitores, com toda a equipe do hospital, vamos juntos, em pensamento, elevar a nossa prece a nosso Pai, nosso Criador, de infinita bondade e misericórdia, e ao nosso Mestre Jesus. Façamos a nossa prece íntima, aquela bem singela, mas que seja muito sincera, lá do fundo do coração. Humildemente pedimos que os nossos mentores, que os mentores da casa estejam conosco, nos auxiliando a iluminar nossas mentes, esclarecer nosso espírito no Evangelho de hoje. Graças a Deus. Então, assim, amparados, nós vamos abrir nosso Evangelho, não é? Para ver qual é a mensagem que nós estamos precisando hoje para nosso aprendizado. Então, hoje, vamos ver o capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Nesse capítulo, nós temos os seguintes ensinamentos. As 3 revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, e nas instruções dos Espíritos, o ensinamento chama-se a Era Nova. Foi aberto na primeira página mesmo do capítulo. Então, item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está escrito na lei seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. Como sabemos, esse ensinamento de Jesus foi escrito por São Mateus. Então, lá no Evangelho de Mateus, está no capítulo número 5. Bem, nós já vamos conversar um pouquinho sobre essa mensagem. Depois nós vamos ver que esse capítulo nos fala
sobre a vinda de Moisés na humanidade, depois a vinda do Cristo para a humanidade e, por fim, esse ensinamento nos fala sobre o advento do Espiritismo. Mas nesse ensinamento que Mateus escreveu, o que será que Jesus está querendo nos falar quando diz assim para nós: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. O que Jesus está falando para nós? Quando nós pensamos na lei que Jesus se refere, nós podemos pensar de uma forma bem ampla, ou seja, bem universal. Sabemos por quê, né? Porque Jesus é mais um representante universal, enviado pelo nosso Criador, para dizer assim para nós, para a humanidade deste planeta: a lei universal é única, é para todos. A lei universal, ela não é só para vocês neste planeta, porque nós estamos em evolução. Com esse progresso evolutivo, nós não ficaremos eternamente nesse planeta. A trajetória evolutiva vai nos levar para outras esferas, para outros mundos, para outros planetas, para por outros orbes. Isso também nos é ensinado no próprio Evangelho. E como sabemos, o universo é o quê? Infinito. E saibamos também, mesmo que a ciência ainda não consiga provar, mas o universo é todo habitado. Só que são formas de vida que nós não estamos em condições de ver com estes olhos físicos. Portanto, quando Jesus nos fala que veio cumprir a lei, ele está nos falando dessa lei universal. Essa lei que é de amor e que envolve todos os seres do universo, em todas as condições que esses seres se encontram. Mundos mais evoluídos do que o nosso, seres mais evoluídos, espíritos mais superiores. Mundos menos evoluídos que o nosso, mas um pouquinho mais atrasados, seres um pouquinho mais atrasados do que nós estamos no momento, um pouquinho mais ignorantes espiritualmente falando. Mas, como também sabemos, a doutrina espírita nos explica isso claramente. Todos somos espíritos criados iguais. O nosso Pai, nosso Criador, não criou filhos diferentes. Na criação, são todos criados espíritos simples e ignorantes. Todos. Na criação, quando ele cria os espíritos, ele também dá a todos esse germen, como nos ensina a doutrina espírita, sabendo o espírito que ele tem uma destinação. Ele é criado simples e ignorante, mas ele tem uma destinação, é chegar à perfeição. Por exemplo, um dos exemplos que a humanidade recebeu, acreditamos ser exemplo de perfeição, é esse espírito que chamamos de Jesus, o Cristo. Mas ele também fez trajetória evolutiva. É isso que eu acho muito legal a gente entender na doutrina espírita. Se nos diz que todos fomos criados iguais, todos são todos.
Todos destinados à perfeição? São todos destinados à perfeição. Alguns já estão nessa condição? Claro. Qual é o exemplo que nós, da humanidade, entendemos como esse exemplo de perfeição que veio até nós nos ajudar? Até o momento, o que conhecemos é Cristo, né? Então, é disso mesmo que ele está falando. Aí, ele nos explica que ele não veio, então, destruir nada do que a lei coloca, a lei universal, que é para todos, que é para todos o universo, todos os mundos, todos os seres, de todas as condições. Como também ele nos fala, ele veio dar cumprimento. Verdade. O tempo todo o que ele fez? Ao exemplificar o amor, ele cumpriu a lei universal. Então, quando ele nos orientou, ele estava cumprindo a lei universal. Quando ele curou, ele estava cumprindo a lei universal. Tudo em nome desse amor universal. Então, com esse amor é que ele exemplificou fazendo tudo o que ele fez. Então, ele cumpriu a lei o tempo todo. Né? E aí, o que acontece, ele ainda nos diz que, em verdade, o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido. Isso, tudo que está na lei seja cumprido. Sabe por quê? Não há essa evolução, tanto nossa, individualmente, como do grupo que estamos, da sociedade que vivemos, do planeta que estamos, essa evolução não dá saltos. Não dá saltos. É realmente passinho por passinho, degrauzinho por degrauzinho. E como nós sabemos, né, nos foi dado o presente do livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio, ele nos diz assim, então você tem uma destinação, mas você faz as suas escolhas de como você quer chegar lá. Esse é o nosso uso do livre-arbítrio. Como que fazemos as nossas escolhas para ir galgando esses degrauzinhos? Da mesma forma, individualmente, enquanto espírito, no grupo que estamos inseridos, cada um de nós minimamente tem alguns vínculos, que é o núcleo que chamamos de família. Todos ali no núcleo são espíritos com a mesma finalidade: fazer as suas escolhas e fazer a sua trajetória evolutiva. Aí você, dentro desse núcleo que chamamos família, você está dentro de um grupo maior, tipo o país que você reencarnou, porque não é à toa que reencarnamos neste país, se não tinha reencarnado no outro, e o planeta que estamos, porque ainda o nosso estágio de vibração, estágio evolutivo, é a casa que nos compete estar, né? O planeta é a nossa primeira casa, é nessa casa que nos compete estar por enquanto. E assim é que nós também sabemos que, de acordo com essas escolhas e com a nossa trajetória, a gente poderá vir ainda a reencarnar neste mesmo planeta, ainda, dezenas, centenas, milhares de vezes, como já fizemos, porque não somos espíritos novos, somos espíritos muito antigos, milenares. Então, com certeza, já tivemos muitas reencarnações. E estamos aqui, em mais uma. Essa trajetória, ser mais progressiva ou mais lenta, é que depende das nossas escolhas. Aí, o ensinamento vai nos dizer, então, que nada
vai passar sem que a lei seja cumprida perfeitamente. É isso mesmo. A justiça divina é infalível. Infalível. E ela vai ser cumprida para cada um de acordo com o que precisar, de acordo com o seu merecimento, e assim é. Então, não vai passar nada. O próprio planeta está em trajetória de progresso. Também já sabemos disso. Quando veio o advento do Espiritismo, no século XIX, isso foi esclarecido para nós através da codificação de Allan Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos, em toda a codificação da doutrina espírita, a explicação de que nós estamos, o planeta, já sabemos disso, num momento de transição. Transição, realmente, saindo da condição de um planeta de provas, de expiação, aonde predomina a dor e o sofrimento. Esse é realmente o momento do planeta, de predomínio da dor e do sofrimento, porque ainda está na categoria de provas e expiação. Mas vem fazendo progressivamente essa transição para passar para outra condição. É uma vibração de regeneração. Aonde, então, daí estaremos reencarnando, se merecedores formos, regenerados, ou seja, já tendo feito muitas reencarnações para fazer o acerto de erros, aí a gente vem para viver mais o nosso lado bom. Sim, um planeta de regeneração é um planeta onde tem predomínio do bem. No momento, estamos com o mal aqui ainda, mas com o planeta regenerado, o predomínio planetário vai ser do bem. Não é dizer que planeta regenerado já está lá na categoria de superior. Ainda não. Pelo que entendemos dos estudos do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, então, mundos superiores ainda são acima do que o nosso planeta Terra virá a ser quando regenerado. É ainda outra vibração, né? Mas estamos a caminho. Então, quando hoje nós percebemos esse movimento, né? Movimentos coletivos, marcantes, que o planeta está passando, e nós entendemos que deverá passar por muitos, e muitos ainda, movimentos coletivos. É exatamente por causa disso, de estar sendo feita essa limpeza energética, para que o planeta venha a ser o planeta de regeneração com o predomínio do bem. E essa mexida toda, então, nós devemos entender que não é castigo. Eu não entendo que um pai, ele faz coisas para nos prejudicar, nos dá coisas para nós melhorarmos. Então, não vamos entender como punição ou como castigo tudo que está vendo acontecer coletivamente, inclusive no planeta. Coisas assim bem, né, que a gente pode dar o nome assim, puxa, que coisa trágica, que tragédia. Coletivamente, um país inteiro fica consternado. Que bom que mexe com a sensibilidade das pessoas. Está mostrando que as pessoas têm, né? Mas nesse mexer com a sensibilidade é que realmente, de repente, poderá acontecer do quê? A pessoa, então, ter um despertar de fazer as coisas diferente, para melhor,
tanto ela começa a ver, puxa, amanhã ou depois, ou no minuto seguinte, pode ser, né? Então, pensa diferente, começa a refletir. De repente, essa reflexão leva a ter atitudes diferentes para melhor, né? Pratica-se daí a solidariedade. Vem aquela coisa de se praticar a partir da solidariedade, quem sabe chegar à fraternidade. Porque, sabe, é uma coisa bem ampla a gente realmente conseguir chegar a uma fraternidade. O que significa o ser fraternal. Vindo lá da solidariedade, chegar na vibração do fraternal, até, quem sabe, conseguir chegar na vibração da verdadeira caridade. Sabe? Porque nós não estamos falando só de coisas materiais, nós estamos falando mesmo de estado vibracional. É o espírito realmente ser aquilo. Não é só aparência, só no plano físico, só no dar materialmente. Não é assim. Não é? Então, é por isso que às vezes a gente usa... precisou acontecer tal tragédia para vir esse espírito de solidariedade. Ou seja, né? A partir desse movimento, mudar uma vibração dentro dos seres, se ajuntarem para auxiliar o próximo. Porque quando a gente vê um movimento que começa com solidariedade, em geral, é para auxílio ao próximo. Se não acontece, às vezes, a tal da tragédia, não tivesse ocorrido, não tem movimento nenhum. Não tem movimento nenhum. A maior parte de nós fica só na nossa rotina diária para cumprir o que acha que é a sua vida e não faz movimento diferente nenhum. Não faz um movimento de solidariedade, não faz um movimento de fraternidade, não faz um movimento de caridade, não faz nenhum movimento de amor ao próximo. Então, todas essas reflexões podem acontecer não só como reflexão, mas também depois, claro, para o plano material, para auxiliar aqueles que estão mais necessitados. Portanto, nós entendemos que esses acontecimentos que estão ocorrendo planetariamente e que podem fazer essa mudança vibracional coletiva serão cada vez mais necessários. Exatamente para isso, para fazer a depuração. Então, vamos ficando no planeta aqueles que conseguiram fazer esse movimento da vibração para o amor ao próximo. A lição daí, no item 2, vai nos falar sobre o advento de Moisés. Nós temos, na história da humanidade nesse planeta, e isso é uma questão mesmo de história. A gente pode ir lá estudar, procurar, pesquisar, né? Como somos seres milenares. Então, mas num dado momento, vem o planeta, a humanidade, em várias ocasiões, desde lá dos primórdios, sempre recebeu seres pouquinho mais evoluídos que vierem em auxílio da humanidade. Aí, com o decorrer do tempo, esses seres, né, a humanidade deu um nome, denominou de profeta, denominou de guru. Então, em todas as partes do planeta, se você vai lá no mundo asiático, o mundo asiático fala muito de um ser
Buda, por exemplo, a partir da vinda do Buda e dos ensinamentos dele, tem toda uma parte, né, dos seres humanos seguindo as orientações que Buda deixou. Outro, na Índia, né, o Krishna, por exemplo, outro ser que também passou muitas orientações para os seres daquela região, enfim, instruções para auxiliar também nessa evolução. Então, o planeta sempre recebeu seres para nos auxiliar. A humanidade sempre teve seres auxiliando nessa trajetória. Em todas as partes, nas diversas raças, línguas. No nosso caso, nós estamos falando de Moisés porque, para parte da humanidade, Moisés foi muito importante em ter sido um instrumento divino. Por quê? Porque ele recebeu os 10 mandamentos. O instrumento divino, porque para Moisés receber o que hoje nós chamamos os 10 mandamentos, ele teve nós entendemos dessa forma, um potencial que veio com ele enquanto ser espiritual, e nesse potencial que ele tinha, enquanto ser espiritual encarnado, ele teve como ser instrumento do universo, de Deus, para nos trazer os 10 mandamentos. Entendemos que os 10 mandamentos não falam em nenhum momento de religião. Então, entendemos que os 10 mandamentos são leis universais. Portanto, também fazem parte da trajetória evolutiva. E é muito claro quando, logo no primeiro mandamento, a palavra é amor. Universalmente diz assim para nós: amar a Deus, que é o nosso Criador, o Criador de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. E assim vai todos os demais ensinamentos que Moisés foi o instrumento que transmitiu e que não tem a ver com religião. Esse ensinamento está nesse capítulo, nos falando da vinda de Moisés, considerado, aqui no caso, é falado que ele é considerado, então, como se fosse a primeira revelação para o planeta. Dependendo, né? Alguns podem considerar que seja a primeira revelação, outros vão dizer que não, porque antes mesmo de Moisés já tinham vindo os outros profetas, já tinham vindo outros seres, né, em outras partes do planeta, trazendo também os ensinamentos universais. Tudo bem. O que importa é a mensagem que ele deixou, os 10 mandamentos, como código de conduta. Você quer evoluir? Siga isso. É um código de conduta a ser seguido. E em nenhum momento fala de religião. Não matarás, ponto final. Não matarás. Não importa se você acha que tem que fazer guerra, porque o outro está invadindo as suas terras. Não tem isso. Não tem isso. Não roubarás é ponto final, não roubarás. Não importa se você está passando fome, você acha-se no direito de roubar e talvez até tirar a vida de um outro ser porque você quer pegar o que é dele, porque você está com fome, mas não é esse o caminho para você saciar a sua fome. Ninguém tem o direito de matar, ninguém tem o direito de roubar e assim por diante, todos os mandamentos. Então,
Está claro, é um código de conduta, independente de raça, de religião, de língua, de qualquer coisa. A segunda revelação é dada para nós como justamente a vinda do Cristo, mais um mensageiro celestial. E a doutrina espírita nos explica a segunda revelação, a vinda do Cristo no planeta. Mas vejamos que interessante, né? Algumas civilizações, como a nossa, por exemplo, do mundo ocidental, procura entender a vinda do Cristo e talvez ser cristão, né? Estamos tentando ser cristãos. Tentando ser cristãos, pelo menos é o que parece. Mas tem outro lado do planeta, outros povos que não seguem o Cristo, não reconhecem ele dessa forma como nós, por exemplo. Não é mesmo? Mas tem outras formas, outros seres que eles estão, vamos dizer assim, tendo como diretriz. Tudo bem. O que importa é que esteja levando o ser para essa trajetória evolutiva. Pronto. E, por fim, a terceira revelação, nos fala a doutrina, é o advento do Espírito de verdade. E já sabemos que o Espírito de verdade não é um espírito, né? É uma pleiade, é um conjunto de seres superiores enviados pelo nosso Criador, justamente para nos auxiliar, nos amparar, dar suporte. Então, tudo que hoje, por exemplo, nós estamos recebendo aqui, agora, nesse momento, desde o momento que passamos pelo nosso portal, sabemos que lá, já antes do nosso portal, tem a equipe de socorristas, os socorristas que nos atenderam já ali fora, já fizeram o primeiro, né, atendimento, a primeira assistência que cada um de nós precisou, inclusive dando assistência também aos que nos acompanham. Então, já começa assim, se eu acredito nisso, então eu sei que o advento do Espírito de verdade são seres superiores enviados por Deus para fazer isso, amparar-nos, instruir-nos, nos auxiliar em tudo, da mesma forma como somos auxiliados até agora, né, pelo hospital que nos assiste, que assiste essa casa. Então, todos esses seres enviados, né, são benfeitores no momento sem o corpo físico que estão nos ajudando. Desde que chegamos aqui agora, cada um de nós, enquanto está refletindo o que o Evangelho está nos ensinando, estamos sendo amparados, cada um de nós recebendo todo o tratamento necessário. Tudo isso só está acontecendo porque sabemos que nós somos espíritos que temos essa condição, a condição de quando estamos fora do corpo, ou seja, desencarnados, podemos transitar em auxílio aos outros, mesmo sem sermos vistos, percebidos. Só vai depender, claro, da sua condição. Outras vezes você está desencarnado, mas você não está na condição de auxiliar. Você ainda precisa ser auxiliado, ao contrário. Por isso que a gente também aprende que esse encarnar e desencarnar é como também uma escola. Você desencarna, dependendo da sua condição. Primeiro, às vezes, você precisa ir para o hospital, ser tratado. Depois, você saiu lá do hospital espiritual, foi tratado, você vai para a escola. Aí você vai receber todos os esclarecimentos, e assim você passa um tempão lá no plano espiritual para se recuperar, se tratar,
aprender e depois planejar a sua próxima vida e volta para cá. Pronto, então quer dizer que nós podemos estar na condição de auxiliar ou não precisar ser auxiliado. Mas a certeza é, todos nós vamos sair desse corpo físico. Não é? Então, é isso que a doutrina vem com o advento do Espírito de verdade nos auxiliar. Que espíritos mais superiores, que já estão em melhores condições, eles vêm o tempo todo nos ajudar. Então, nós nunca estamos desamparados. Portanto, mesmo quando a gente está ali naquele momento mais difícil do nosso dia a dia, vamos lembrar que não estamos sozinhos, né? E também vamos lembrar que, às vezes, aquele momento do nosso dia a dia pode ficar um pouquinho mais pesaroso se eu permitir. Porque eu entro na tal da vibração do negativo, e aí quem vem se aproximar de mim também, né, são os nossos irmãos desencarnados que, infelizmente, estão com a vibração baixinha. Estão lá no negativo, estão lá enfim, com pensamentos que não são bons. Então, nossos momentos, às vezes, de raiva, nossos momentos de irritação, vamos prestar atenção, porque lá, naquele momento, você não está sozinho, você também pode estar justamente se sintonizando com outros que estão nessa vibração, daquela raiva, daquela enfim, e a coisa pode crescer se você não se vigia, se você não percebe. Cresce. E aí, aquele momento que começou assim, por causa de uma invigilância, ele pode crescer por causa da sua vibração, da sua sintonia, e o seu dia acaba que fica assim difícil, um dia pesado, negativo, acontecem coisas que você não espera, enfim, coisas que você acredita não estão sendo boas, mas só depende de você mesmo sair, né? Dar aquele estalo e dizer, não, opa, espera um pouquinho, então eu vou parar, vou me recolher para uma prece, vou me recolher para fazer uma meditação, cada um tem a sua forma. Algumas pessoas vão fazer respiração, respirar para se acalmar, né? E depois voltar para a sua rotina. Outras vão meditar, depois que respirou, vai meditar. Outros vai orar, enfim, mas o fato é que é bem fácil a gente perceber quando estamos numa influência negativa e por nossa própria sintonia. Dessa forma também nós temos os benfeitores, então nós podemos estar fazendo o quê? Ao invés de ficar naqueles pensamentos que não são bons, que estão nos perturbando, vamos nos ligar com o bem, com os pensamentos melhores, positivos, com os nossos benfeitores, porque eles estão conosco. O nosso anjo guardião está sempre com a gente, né? O nosso mentor, enfim, a não ser que a gente não queira a companhia deles e nunca fica sintonizado com os nossos amigos. É esse que é o problema. Então, é mais um aprendizado nosso. E aí, encerra o capítulo, depois de falar primeira revelação,
a vinda de Moisés com os 10 mandamentos. Segunda revelação, a vinda de Jesus, o Cristo, nos exemplificando o amor. Terceira revelação, a vinda do Espírito de verdade, a Pleiade, né, o grupo de espíritos superiores que Deus nos envia para trazer tudo que a doutrina espírita nos esclarece. E, por fim, então, vem assim o capítulo nos dizendo a nova era. O capítulo encerra nos dizendo que nós estamos entrando numa nova era. E é isso mesmo. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, vai nos falando da vinda de Moisés, Cristo, o iniciador da moral mais pura, mais sublime, e daí nos fala do advento do Espiritismo, que é de ordem divina, por quê? Porque está baseado nas leis da natureza, que são leis universais, e termina com uma instrução maravilhosa de Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho, um dos maiores divulgadores do Espiritismo, manifesta quase que por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse filósofo cristão que pertence à falange dos pais da Igreja. Como muitos, né, quando arrancado do paganismo, está falando no caso de Santo Agostinho, da história dele, e aí nos fala, para encerrar, o seguinte: Santo Agostinho: estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar, dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. O ensinamento nessas palavras, nessa previsão brilhante, é que, por isso, hoje, vendo a chegada a hora para a divulgação da verdade, ele havia pressentido outrora. Fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder todos aqueles que o chamam. É isso. Acho que vale a pena a gente ver esse primeiro capítulo do Evangelho para a gente ter bastante clareza de que nós estamos numa trajetória para nossa melhoria. Não é punição, não é castigo, por mais que às vezes a gente não aceite. É isso. Podemos encerrar, então? Tudo bem. A todos os nossos benfeitores espirituais. Vamos, nesse momento, mais uma vez, fazer o nosso recolhimento interior para agradecer. Agora nós temos muito a agradecer. Durante todos esses momentos que aqui estamos, sabemos que esses amigos do hospital, todos esses mensageiros celestiais, nos atenderam em todas as nossas necessidades. Então, lá do fundo do coração, nós vamos agradecendo por todo esse carinho, por toda essa assistência. Agradecendo ao Deus, nosso Pai, por nos dar amparo sempre, através do anjo guardião que nos acompanha, dos mentores que nos acompanham, e da mesma forma que nós temos tanto a agradecer, tanto que recebemos, vamos lembrar de vibrar por aqueles que se sentem tão desamparados, sentem-se como se estivessem abandonados.
Então, vibremos por aqueles que podem estar desesperançados. Que todos nesse momento sejam envolvidos em nossas vibrações de amor, de paz. Nós podemos levar nossas vibrações através dos nossos pensamentos aos doentes, às instituições que prestam atendimento a crianças, adolescentes, idosos. Levemos vibrações de amor. E vamos também vibrar agora pelos nossos lares, envolvendo na paz, na harmonia, todos aqueles que lá estão, envolvendo todo o nosso lar em luz, a luz de Jesus.